Bom, a gente estava vendo o gerúndio na aula passada, né? O ing do inglês, as ações, né? Os verbos. E o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai mudar os verbos para o passado. Tudo isso vai ter uma ligação no final, né? Com um exercício mais complexo. Então vamos vendo um de cada um para não se atrapalhar. Só dar umas informações antes, uns avisos antes. As informações de tudo que eu vou estar falando, verbos, o verbo to be, as caixas de texto vão estar aqui. Então mantenham sempre os olhos atentos nessa parte aqui do vídeo, ok? A gente está gravando nesse formato por causa da epidemia do coronavírus, né? As aulas estão sendo paradas por um tempo, e a gente vai dar continuidade delas desse formato até a epidemia acabar, ok? Esses eram os avisos antes da gente começar a aula. Ok, vamos lá então. A gente vai começar vendo o verbo to be no passado e no seu presente também para fazer algumas comparações, né? Ele vai estar aparecendo aqui no canto esquerdo da tela. O seguinte, o verbo to be no passado não tem segredo nenhum. Você vai pegar a terceira pessoa e ao invés de utilizar o is, você utiliza o was. A mesma coisa com o I am, né? Vai ficar I was. E o resto você só substitui por were, não se confundindo com where, de onde, né? Were. Isso vai ser explicado um pouco mais à frente. O verbo to be vai estar aparecendo no canto esquerdo da tela. E o seguinte, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar palavras no presente e mudá-las para o passado. Ok? Eu vou deixar uma lista de exercício aí e vou fazer um exercício com vocês aqui, ok? Então, o seguinte, eu vou deixar aqui do lado a frase I am married, eu sou casado. O que a gente vai fazer para mudar essa frase, essa palavra para o passado, né? Vai fazer o seguinte, vai substituir o I am por I was. I was married, eu era casado. Não tem segredo nenhum para mudar, bem de boas, né? Agora outro exemplo também que a gente pode usar é com a pessoa que se acompanha com were, né? Por exemplo, o we, de nós. We are friends, nós somos amigos. Você pode mudar para o passado como we were friends, nós éramos amigos. Bem tranquilo, você vai usar o was para a terceira e primeira pessoa e o were para o resto, ok? Visto o verbo to be agora e como fazer frases com ele, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver os verbos, como deixar os verbos no passado. A gente vai ver os verbos regulares antes, que são os mais fáceis que seguem uma regra, ok? O que é essa regra? O ed no final. Para mudar um verbo para o passado, só precisa acrescentar ed no final dele. Por exemplo, o verbo work vai ficar worked, mais ed no final, ok? O verbo live, como ele já termina com e, você só vai acrescentar o d no final, tá bom? E também tem algumas exceções, ou regras, ou alguma coisa mais complexa para ver um pouco, como o verbo play. O verbo play, ele termina com o y, né? Só que ele tem uma vogal antes. Como no gerúndio, ele não vai mudar nada. Você vai pegar e colocar o ed simplesmente. Por quê? Porque tem uma vogal antes do y. Ou, por exemplo, o verbo study. Esse vai mudar um pouquinho. Porque o y do study vem depois de uma consoante. No caso do d. Você vai fazer você elimina esse y e acrescenta ied, studied, ok? E também tem aquelas regrinhas de CVC, né? Que é o sanduíche de vogal, vogal, consoante. Como, por exemplo, o verbo stop, de parar. Ele vai terminar com a CVC. Você vai acrescentar mais a última, a última consoante dele, né? Que no caso é o P, e o ed, stopped. A mesma coisa com o verbo plan. Duplica o N e o ed. Como toda boa regra, ela tem uma exceção, né? A gente vai ver agora essa exceção do CVC, né? No caso do verbo open. Ele termina com um sanduíche de vogal, mas a sílaba tônica dele está no começo, no O. Você pode ver que a separação de sílaba do open não é open, de um O vazio. Ali, a sílaba tônica vai ficar no O, não no pen, né? Open. Você não vai duplicar a última letra dele. Vai ficar open, normalmente, sem duplicar nada, sem regras. Essas são exceções. Então, se a sílaba tônica daquela palavra está no começo, ela não vai ter aquela regra do CVC de acrescentar a última consoante no final, ok? E o que a gente vai fazer sobre esses verbos no passado? Eu vou deixar uma atividade onde eu vou mesclar o verbo to be no passado e essas palavras também para vocês mudarem elas para o passado. Elas vão estar bem de boas para fazer aí, não vai ter nenhuma dificuldade. É um conteúdo fácil de fazer, bem simples na verdade, mas para relembrar, né, a maioria de vocês já devem conhecer isso tudo.
mas é bom sempre estar relembrando, porque a gente vai usar eles mais pra frente, junto com o gerúndio, e também a gente vai ver verbos irregulares mais pra frente, que são um pouquinho mais complicados que os regulares, ok? Eu vou estar disponibilizando também o PDF dessa aula e as imagens dele, para vocês copiarem no caderno de vocês e as perguntas posteriormente, ok? Obrigado.